Pessoal, boa tarde. Certo? Então, vamos começar com a resolução da lista, tá? Da última lista. Bom, a primeira questão da lista é a seguinte. Verifique se a função, esta função, f de x, raiz quadrada, 2 vezes módulo de x mais 2, sobre 3 vezes x elevado a 3 meios, mais 2 vezes x elevado a 1 meio. Certo? Verifique se a função é injectora. Certo? Bom, a primeira coisa, encontremos aqui o domínio da função. Certo? Lembre que x elevado a 3 meios e x elevado a 1 meio, como que se escreve? Observe aqui embaixo. Nesta parte daqui. X elevado a m sobre n é a raiz enésima de x elevado a m. Certo? X elevado a 1 meio é a raiz quadrada, não? Só que aqui não se coloca 2, não. Você sabe que é 2 aqui. Certo? Então, voltando à função f, esta função se escreve da seguinte forma, aqui embaixo, no denominador aqui. 3 vezes raiz, aqui é 2, hein? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de x elevado a 3, que é a mesma coisa que este daqui. X elevado a 3 meios. E aqui x elevado a 1 meio, a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, qual é o domínio aqui? Qual é que é a restrição que aparece? Bom, aqui aparece raiz quadrada, não? Então, x tem que ser maior ou igual que zero. Outra restrição, aqui tudo bem, não? Aqui sempre vai ser maior ou igual que zero. Certo? Então, o domínio de f vai ser o intervalo, não? De 0 a mais infinito. Esse é o domínio de f. Entendeu? Pronto, tudo bem. Agora, lembre que aqui aparece o módulo de x. O que é o módulo de x? Sabendo que x é maior ou igual que zero. O módulo de x vai ser o mesmo, não? Porque é positivo, não? Certo? X maior ou igual que zero. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O módulo é ele mesmo. Certo? 1 meio, 1 quarto, 1 quinto. O módulo é ele mesmo. É positivo. Então, o módulo de x é x. Pronto. Estamos aqui, hein? Aqui temos 2x mais x mais 2. Aqui é uma soma, não? 3x mais 2. Certo? A ideia aqui é simplificar, antes de verificar se é injectora, tá? Estamos simplificando aqui. Certo? A raiz quadrada de x cubo, como se escreve? A raiz quadrada de x quadrado vezes x, não? Aqui aplica a propriedade da raiz quadrada, não? A raiz quadrada de um produto é o produto da raiz quadrada, não? Certo? Agora, boto em evidência aqui a raiz quadrada, olha. Boto em evidência. Fica dessa forma. Não, mas aqui, deixa eu ver aqui. Ainda não. A raiz quadrada e x quadrado é x, hein? Aqui. Certo? A raiz quadrada de x quadrado é x. Porque x é maior que zero. Aqui, a gente bota em evidência a raiz quadrada. Fica dessa forma aqui, no denominador aqui. Certo? Só que aqui aparece x, 3x mais 2. E aqui, 3x mais 2 como produto, não? A gente pode simplificar. Lembre que 3x mais 2 é diferente de zero. Não pode ser zero. Simplifica, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de x. Certo? Aqui, a raiz de 1 sobre x elevado a 1 meio. Lembra que a raiz quadrada de x é x elevado a 1 meio. Aqui é a propriedade de raiz, não?
La raíz de 1 sobre raíz cuadrada de x elevado a 1 medio. Aqui vai ficar, aqui fica 1, aqui vai ser 1 meio sobre 2. Tá? Aqui, 1 meio sobre 2, e 2 sobre 1, né? É igual a 1 quarto. Então fica dessa forma. Tá? Este daqui vai ficar 1 quarto aqui. Fica 1 sobre raiz quarta, né, de x. Então, essa é a função f de x. Claro, aqui estão as propriedades, tá? Só para lembrar. O módulo de A é A, se A é maior que 0. O módulo de A é menos A, se A é menor que 0. A raiz de um produto é o produto das raízes, desde que A maior ou igual que 0 e B maior ou igual que 0. Claramente aqui, não? Aqui, x quadrado é positivo e x é positivo, não? Maior ou igual que 0. Você pode aplicar a propriedade. Aqui, a raiz quadrada de x quadrado vai ser x. Vai ser sempre x. Tá? A raiz quadrada de x quadrado, porque x maior ou igual que 0. Certo? Aqui a propriedade que eu usei para botar em evidência, não? A vezes C mais B vezes C. É A mais B vezes C. Aqui. Quando botei em evidência a raiz quadrada de x, não? Aplica esta propriedade, não? Desta forma daqui. Então, esta é a função simplificada. Certo? Alguma dúvida aqui? Certo? Então, eu vou verificar se essa função f de x, que é esta daqui, simplificada fica isso, é injectora. Vamos ver aqui então. Então, temos esta função. Aqui saiu um pouco mal a segunda página, mas tudo bem. Deixa eu fazer aqui. Aqui. Lembre que a função vai ser f de x 1 sobre raiz quarta de x. Hein? Então, eu quero verificar se essa é injectora. Então, quando que uma função é injectora? Quando que f é injectora? Se f em x1 igual a f em x2, você tem que provar que x1 igual a x2. Tá? A partir daqui, a gente vai chegar a esta igualdade. Vamos ver aqui. A gente começa aqui. F em x1 igual a f em x2. Mas aqui vai ser f em x. F em x é 1 sobre raiz quarta de x. Então, aqui ficaria f em x1 seria 1 sobre raiz quarta de x1. F em x2 seria 1 sobre raiz quarta de x2. Pronto. Aqui elevado a 4, ambos lados. Eu posso fazer uma equação, né? Aqui aplica a propriedade, 1 elevado a 4, e raiz quarta de x1 elevado a 4, não? Aqui. 1 elevado a 4 e raiz quarta de x2 elevado a 4. Aqui o 4 pode simplificar, tá? Porque x1 e x2 é maior ou igual que 0. Eles pertencem ao domínio de f. Certo? Então fica dessa forma. 1 sobre x1 igual a 1 sobre x2. Então, x2 igual a x1. Que é a mesma coisa que x1 igual a x2. Logo, f é injectora. Pronto. Estamos provando que f é injectora. Certo? Então, o primeiro problema é tentar simplificar. Hein? Temos que simplificar, porque tem muita conta aqui. Temos que simplificar aqui. Tá? Simplificando, fica esta função. Certo? Tudo bem. A segunda questão da lista, prove que f de x igual a x mais raiz quadrada de x quadrado mais 7 é injectora. Eu já fiz este problema, só que aqui acho que aqui era 2. Eu fiz. Você pode ver na aula no YouTube. Na aula 2007. Acho que o tempo onde aparece é um exemplo 5.
é 28 minutos com 34 segundos, onde aparece no vídeo da aula. Tá? Eu já fiz, provei que esse injector aqui. Tá? Só que aqui vai ser, aqui eu fiz com 2 aqui, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? Não esqueça, está no YouTube, na aula 2007. No tempo, 28, 34 segundos. Né? Isso aí, 2, a 3 ficou. Aqui, então também ficou um pouco ruim. A questão 3 da lista. A questão 3 da lista também, eu já fiz. Tá? Tá no YouTube. Na parte de função sobrejectora. 1. 2307, 2020. Tá? Função sobrejectora 1. 2307, 2020. Um tempo, acho que de 16 minutos com 31 segundos. Tá no YouTube. Você pode ver que eu fiz essa questão. A questão 4 também eu já fiz. Tá? A questão 4 também está no YouTube, na aula 2. Aula 2, 2007. No tempo, no 3 minutos com 59 segundos. Tá? Você pode ver aí no YouTube. Tá? Deixa eu ver aqui. A questão 5. Deixa eu ver a questão. Deixa eu ver se. A questão 3 e 4 tá. A questão 5. A questão 5. Também, eu já fiz também a questão 5. Tá? Você pode ver no YouTube, na parte de função inversa 2. 2907. É 16 minutos com 32 segundos aí no YouTube. Tá? Eu já fiz essa questão, a questão 5. A questão 6 não. Deixa eu fazer aqui a questão 6. Então, 6F, agora é diferente aqui. É uma função onde a primeira parte é a raiz de x menos 3, quando x maior ou igual que 3. E aqui, x quadrado mais 2x menos 3. X pertence ao intervalo de menos 1 a 1. Caso exista, encontre f menos 1. Agora, quando que existe a função inversa? A função inversa existe se a função é bijectora, não? Certo? Então, temos que verificar que f é injectora, não? E, claro, sobrejectora, não? Então, eu vou chamar esta primeira função de f1. Vamos ver se esta função é injectora. Então, seja f1 a raiz quadrada de x menos 3. Claro, com x maior ou igual que 3. Esse é o domínio desta função. Né? E f2 vou chamar de x quadrado mais 2x menos 3. Claro, o x pertence ao intervalo de menos 1 a 1. Certo? Eu vou verificar se f2 é injectora. Certo? Esse aqui saiu um pouco mal. A 5, vamos ver aqui. A 5. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, lembre, quero verificar se F1 é injectora e F2 é injectora. E depois verificar se F é injectora. Tá? Aqui são 3 passos. Primeiro, verificar se F1 é injectora, se F2 é injectora e se a F é injectora. Então, F1 em X. Como que você verifica que a função é injectora? Graficamente, você pode fazer isso. A gente sabe graficar. A gente vai usar a parte de gráficos, não? Certo? Então, aqui. Grafiquemos F1 em X. F1 em X, a raiz quadrada de x menos 3, onde x maior ou igual que 3. Peguemos aqui 3 pontos só.
¿tá? Cuando x igual a 3, ¿quién va a ser f1 en 3? 0. Pronto. Entonces tenemos un par, ¿no? 3, 0. Cuando x igual a 3, f1 en 3 es 0. Pronto. Entonces, tenemos este punto. A partir de aquí, comienza el gráfico. Porque lembra que x mayor o igual que 3, ¿no? Entonces, cuando x igual a 3, f1 en 3 es 0. Entonces, está aquí. 3, 0. Cuando x igual a 4, ¿quién va a ser f1 en 4? Raíz cuadrada de 4 menos 3. 1. Entonces tenemos su par 4, 1. Entonces grafica o par 4, que es en x, y 1 en y. Tenemos este punto. Un otro punto, vamos a ver. Cuando x igual a 7, ¿quién va a ser f1 en 7? Raíz cuadrada de 7 menos 3. Raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces tenemos su par 7, 2. 7, 2. Tá. Aí junta os pontos aqui. É uma curva dessa forma. Vai para cima. Certo? Então, este é o gráfico de F1. A função é injectora, F1. Ele vai ser injectora, não? Graficamente vai ser injectora. Porque se você pega uma reta paralela ao eixo X, não? Essa reta intersecta o gráfico em um ponto só. Portanto, é injectora. Porque a partir de 3 aqui a curva sobe, hein? É injectora. Tudo bem. Então, graficamente, podemos observar que F1 é injectora. Agora, F2. F2, se você percebe, é uma função quadrática. Na parte de gráficos, a gente viu que é uma função quadrática. E como que a gente grafica essa função? Encontrando o vértice, não? Da parábola. E como que a gente encontra aqui o vértice? Completando quadrados aqui, não? Certo? Temos que somar um número e, claro, e tirar, não? Aqui vou somar... Aqui eu vou somar aqui um número, certo? E tirar. Eu vou somar aqui mais 1 e menos 1. Pronto. Não muda a equação, é a mesma. A gente viu isso de completar quadrados, tá? Então eu vou somar mais 1 e menos 1. Por quê? Lembra que não muda a equação, né? Não muda a equação. Então, tudo bem. Agora, nesta parte daqui, nesta parte, x quadrado mais 2x mais 1, ele vai ser igual a x mais 1 quadrado. Certo? E aqui, menos 1, menos 3, menos 4. Pronto, a gente completou quadrados. Dessa forma, o vértice da parábola vai ser aqui menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. Este vai ser o vértice da parábola. Como aqui é positivo, é para cima. Dessa forma. A parábola é para cima. A partir daqui, o vértice. Pronto. Graficamente. Agora, observe que o x não é todo x, não é para todo x, não. Hein? Não é para todo x. F2 em x, ele tem um domínio. Quando x está entre menos 1 e 1 aberto. Menos 1 fechado e 1 aberto. Tá? Então, F2 em x é dessa forma. Quando x está entre menos 1 e 1. Então, quando x igual a menos 1, quem vai ser F2 em menos 1? F2 em menos 1, tudo bem, aqui, usa esta equação ou esta equação daqui, não? Vai ser menos 4, não?
F2 é menos 1 vai ser, aqui vai ser 0, menos 4. Então está aqui. Quando x igual a menos 1, F2 é menos 1 vai ser 4, está aqui. Quando f igual a 1, o que vai dar aí? Quando f2 em 1, vai ser 1 mais 1 ao quadrado, menos 4. Vai dar 0. Ele está aqui. Então, o x varia de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Aqui é aberto, não pega 1. Então, este vai ser o gráfico de F2. Só esta parte daqui. Tá? X menos 1 e y menos 4. Não? X1 e y0. Pronto. Essa função F2, graficamente, se você pega uma reta paralela ao eixo X, ela intersecta em um ponto só. Qualquer reta paralela ao eixo X. A interseção da reta com o gráfico de F2 é em um ponto só. Portanto, F2 vai ser injectora. Certo? Tudo bem. Agora, se você observa toda a função, não? F de x. Aqui temos as duas funções, certo? Se você pega qualquer reta paralela aqui, o eixo x, ela intersecta em quantos pontos? A função f. Lembra que f, o gráfico de f, são as duas curvas, hein? Eu quero verificar se f é injectora. Tá? O gráfico de f vai ser as duas curvas, f1 e f2. Então, eu quero verificar se f é injectora. Então, se a gente pegar qualquer reta paralela ao eixo x, não? Essa reta intersecta o gráfico de f em um ponto só. Aqui ou aqui. Sempre. Portanto, f de x é injectora. Certo? Tudo bem. Então, se f é injectora, deixa eu ver aqui. 8 a 6. Um pouco estranho aqui. Então, encontremos aqui a inversa de f. Tá. Não botei aqui mais. Deixa eu ver se botei aqui. Diminui um pouquinho aqui. Certo? Então, eu tinha falado na parte de função injectora e de função inversa, não? Se a função é injectora, não? Certo? Então, ela tem inversa, certo? Sobre a imagem de f. Certo? A inversa existe, mas a função vai ser sobre a imagem de f. Certo? Neste caso, quem vai ser a imagem de f? É a imagem da função f1 e da função f2. Encontremos a imagem de f1 e de f2 aqui. Tá? Por exemplo, aqui. Observe que f1 em x é raiz quadrada de x menos 3. X maior ou igual que 3. Observe que f1, o domínio vai ser de 3 a mais infinito. Certo? É uma função real. Mas esta função, ela não é bijectora, não tem inversa. Porque o contradomínio é números reais. Mas a gente vai trocar o contradomínio e troca pela imagem de f1. Quem vai ser a imagem de f1? De 0 a mais infinito. Certo? A gente troca o contradomínio pela imagem. Agora sim, esta função tem inversa. Por que a imagem vai ser o intervalo de 0 a mais infinito? Porque é assim. Graficamente, f1 é dessa forma. Quando você varia o x de 3 a mais infinito, onde que varia o y?
Bom, x igual a 3 é 0. X igual a 4 vai aqui, não? X igual a 7 vai em 2. Então, o y varia de 0 a mais infinito. Pronto. Então, a imagem vai ser de 0 a mais infinito. Pronto. Então, F1 tem inversa. Onde que vai a inversa de F1? Vai de aqui, de 0 a mais infinito, no intervalo de 3 a mais infinito. Esse é F1 menos 1. Como encontro a inversa de F1? Bom, você vai chamar y igual a F1 em x. Raiz quadrada de x menos 3. A gente vai isolar o x. Tá? A partir daqui. Então, a partir daqui, isolemos o x. Y igual a raiz quadrada de x menos 3. Está aqui. Aqui é o quadrado. Aqui elimina a raiz. Certo? Fica dessa forma. Lembre que esta parte é positiva. Porque x é maior ou igual que 3. Isolamos o x. X vai ser igual a y quadrado mais 3. Depois que você isolou o x vai ser denotado por F1 menos 1 em y. A inversa de F1. Se aqui é y, aqui é só trocar o x, não? Por y aqui. Se aqui é y, aqui vai ser y. Se aqui é z, aqui vai ser z. Se aqui é h, aqui vai ser h quadrado mais 3. Essa é uma notação aqui, hein? Troca o y por x. Então, F1 menos 1 em x é x quadrado mais 3. E x pertence ao intervalo de 0 a mais infinito. Lembre que o domínio de F1 menos 1, a inversa de F1, ele está aqui, de 0 a mais infinito. Hemos encontrado a inversa de F1. Professor, Sim? dá para diminuir um pouquinho o zoom, que não está dando para ver a lateral não aqui do lado. Pronto. Certo? Aí, o senhor arracha mais para o lado, tem como não? Tem não, Ah, então tá bom. Eu acho que tem não, tem como não, Certo? Então, hemos encontrado o F1, a inversa de F1, não? Em x. X quadrado mais 3. E x pertence ao intervalo de 0 a mais infinito. Certo? Aí, deixa eu ver aqui. Agora vou encontrar a inversa de F2. F2 em x é x quadrado mais 2x menos 3. Tá? E lembre que x varia de menos 1 a 1 menos 1 fechado a 1 aberto. Certo? Então, F2 como função real, não? Ela não tem inversa. Porque a imagem não é todo R. A imagem de F2 vai ser o intervalo de menos 4 a 0. Então, sobre a imagem, esta função tem inversa. Certo? E por que... Deixa eu ver se está aqui. Por que a imagem de F2 é de menos 4 a 0? Graficamente. Este é o gráfico da função. X varia de menos 1 a 1. Quando x varia de menos 1 a 1, onde que varia o y? Se você percebe, está de menos 4 e vai até 0. Pronto, essa é a imagem. Claro, não pega o 1 aqui aberto. Então, não vai pegar o 0. Seria de menos 4 fechado a 0 aberto. Está aqui. O intervalo de menos 4 a 0, aqui aberto. Essa vai ser a imagem. Certo? Agora, a inversa dessa função F2, ele vai do intervalo de menos 4, 0, ao intervalo de menos 1 a 1, aqui aberto. Certo? Como que encontro a inversa de F2?
Vou chamar F2 em x de y, certo? Aqui vou isolar o x. X quadrado mais 2x menos 3, certo? Mas como que isolo aqui? Aqui completo quadrados, tá? Y vai ser igual a x quadrado mais 2x. Eu vou somar mais 1 e menos 1. Não muda a equação, é a mesma. Só que esta parte daqui se escreve como x mais 1 quadrado, menos 4. Isolamos o x. Está com menos, passa com mais. Y mais 4x. X mais 1 quadrado. A raiz quadrada, ¿ya? Ambos lados. A raiz quadrada de x mais 1 quadrado, a que vai ser igual? X mais 1. Lembre que o x mais 1 é positivo. Hein? O x mais 1 é maior ou igual que 0. Então, a raiz quadrada de x mais 1 quadrado é x mais 1. Aqui você isola o x, não? X vai ser igual a raiz quadrada y mais 4 menos 1. Está com mais, passa com menos. Então, o x vai representar o f2 de y menos 1. Aqui só trocar o y por x. Então, também está um pouco... Certo? Aqui f2 menos 1. Aqui vai ser x. Raiz quadrada de x mais 4 menos 1. Lembre aqui, eu estou trocando y por x. E x varia de menos 4 a 0. Tá? O x, lembra que esse daqui é o domínio de f2 menos 1, da inversa. Então, como que vai ficar a inversa de f? A inversa de f é a inversa de f1 e a inversa de f2, que está aqui. Certo? Portanto, isso vai ser a inversa. Claro, quando x maior ou igual que 0, lembra que tem o domínio da inversa de f1 e tem o domínio da inversa de f2. Certo? Então, dessa maneira você encontra a função inversa. De forma geral, não? Aqui, de forma geral. Se você tem uma função com duas funções, não? Aqui tem um domínio, aqui um domínio. Se você prova que G é injectora, certo? Se G é injectora, a inversa de G vai ser sempre a inversa de G1 aqui e a inversa de G2 aqui. É sempre esse caminho. Tá? Claro, aqui vai mudar. Hein? Aqui o domínio da inversa de G1 vai ser G1 em A e G1 em B. Depende da ordem. Porque pode ser a função crescente ou decrescente, não? Aqui, o domínio de G2 vai ser o intervalo de G2 em C e G2 em D. Aqui também depende da ordem, tá? Vai depender do intervalo da ordem. Certo? Essa é a forma de encontrar a inversa de uma função G composta de duas funções, não? É que a imagem está um pouco ruim, não? Tá bom a imagem, não? Que eu perdi meu celular, comprei um celular novo e instalei agora. Deu um pouco de erro aí. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Está um pouco ruim. Está aqui. Página 4. Alguma pergunta aqui? Como verificar se F é injectora? Esta é a função F, aqui há duas funções. Estou chamando de F1 a primeira e de F2 a segunda. F2 a segunda, né? E aqui grafiquei as funções, né? O gráfico de F1 e de F2. Certo? Estou verificando que F1 é injectora, F2 é injectora e F é injectora.
¿Tá? Então, esta função é injectora. Observe que nem sempre, se F1 é injectora e F2 é injectora, pode acontecer que a função F não seja injectora. Tá? Por exemplo, observe aqui o gráfico. Este gráfico de F1 é injectora, certo? Qualquer recta paralela ao eixo X intersecta em um ponto só. Vamos supor que o gráfico de F2 comece de aqui até aqui. Vamos supor. Este gráfico de F2. Vamos supor até aqui, olha. Então, essa função F2 é injectora. Porque qualquer recta intersecta o gráfico em um ponto só. Qualquer recta. Mas, como função fx, né, consiste do gráfico deste e este daqui até aqui o 2, ela não é injectora. Porque se você pega uma recta paralela ao eixo x, não? Ela intersecta em quantos pontos no gráfico de F2? Em 1 e 2, não? Então, F não é injectora. Tá? Isso é uma observação, tá? Eu estou supondo que o gráfico começa aqui, de aqui vai até o 2 aqui. Este é o gráfico. Então, este vai ser a injectora, esta é a injectora. Agora, a F, que consiste desta curva e desta curva, não é injectora. Porque tem uma recta aqui paralela ao eixo X que intersecta o gráfico de F em 2 pontos, neste e neste. Tem mais pontos ainda. Pega uma recta aqui, paralela ao eixo X, intersecta o gráfico em este ponto e em este ponto. Então, F não é injectora. Certo? Deixa eu ver aqui. A 6. A 7. O tempo está acabando já. Eu vou gravar a aula e depois a gente começa com o problema 7, tá? Daqui a pouco eu envio o link para... Certo? Até mais, tá?